E acabou vazando uma informação importante envolvendo as dificuldades que o Flamengo está tendo neste momento para renovar contratos, principalmente de jogadores que estão se encerrando já neste final de ano. E tudo isso tem a ver com as negociações com o centroavante Gabriel Barbosa. Mas como assim, Henrique? Você vai ficar por dentro de tudo? Vou falar também sobre a situação envolvendo Everton Cebolinha no Grêmio. Vene Casagrande trouxe uma informação quentinha envolvendo a situação de Everton Cebolinha. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar ainda sobre a situação envolvendo o Wesley. Como eu já mencionei aqui, trouxe a informação sobre o interesse do Barcelona e agora foi confirmado. O Barcelona prepara nova investida para tirar o Wesley do nosso Mengão queridão. E vou falar também sobre o garoto Igor Jesus, que inclusive tem possibilidade de deixar o Flamengo na próxima janela de transferências. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo trazendo a informação importante envolvendo o nosso garoto Wesley, lateral direito Wesley, que hoje é titular absoluto do time do técnico Jorge Sampaoli. Na última quinta-feira, eu trouxe uma informação aqui envolvendo o Barcelona da Espanha, que pretende apresentar uma nova oferta para tirar o Wesley do mais querido Brasil. Lembrando que o Barcelona já tentou tirar o Wesley lá na época de Vitor Pereira. O treinador, porém, vetou a saída do jogador, o que deixou os empresários do atleta, inclusive, irritados. E agora, os catalães preparam nova oferta pelo jogador na próxima janela de transferências. Inclusive, a informação também foi trazida no Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: a equipe que trabalha com o Wesley já tem a informação que o Barcelona fará nova investida na chamada janela de inverno da Europa. A notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Fred Gomes do GE. Olha só, hein? No início do ano, o Flamengo recusou a proposta de 5 milhões de reais por empréstimo do garoto do Ninho. Na época, a recusa de Vitor Pereira irritou o staff de Wesley. Isso porque, no início do ano, o lateral de 20 anos era a terceira opção do Flamengo, atrás de Mateuzinho e Guilherme Varela. Mas com a chegada de Jorge Sampaoli, o cenário mudou e o atual titular está ainda mais valorizado. Ainda de acordo com o GE, vários clubes da Inglaterra estão sondando o lateral direito do Flamengo, mas os nomes foram colocados em sigilo para não atrapalhar possíveis negociações. E segundo o jornalista Gabriel Reis, uma das equipes é o Brighton, da Inglaterra, clube sensação da Premier League e que se destaca por apostar em promessas do futebol sul-americano. Então assim, o Wesley, mano, eu vou falar para vocês, de fato, né, no início do ano, quando o Vitor Pereira estava no Flamengo, o Barcelona chegou a oferecer 1 milhão de euros por empréstimo de Wesley. Na época, né, girava em torno de 5 milhões de reais, mais 15 milhões de euros, ou seja, 80 milhões de reais em uma opção de compra de Wesley após o final do empréstimo. O Flamengo balançou para vender, mas o Vitor Pereira pediu para o Flamengo recuar da proposta, o que continuou com o Wesley, não vendeu o Wesley, mas agora, segundo o jornalista Fred Gomes, lá do portal GE, já confirmou. E o Coluna do Flamengo também trouxe a informação que o Barcelona já prepara uma nova investida para a próxima janela de transferências para tirar o Wesley do nosso Mengão queridão. Não só o Wesley vive aí no radar de clubes europeus, mas também o nosso garoto Igor Jesus, né? O volante Igor Jesus entrou no radar do Nottingham Forest da Inglaterra e Arsenal também da Inglaterra, além da Udinese. Lembrando que a multa do garoto Igor Jesus está avaliada em 100 milhões de euros, ou seja, 530 milhões de reais hoje na cotação atual.
O desejo do jogador é continuar no Flamengo, mas a gente sabe, gente, que uma proposta dessa, chegando realmente, mexe com a cabeça do jogador. Mexe com o jogador, o desejo do jogador é continuar no Flamengo, ganhar uma oportunidade no time principal, mas vai mexer com a cabeça do jogador, sem sombra de dúvidas, vai mexer com a cabeça do jogador. Então a gente vai seguir focado com tudo nessa situação, principalmente envolvendo as joias do nosso Mengão queridão, porque o Wesley ainda é um garoto. O Igor Jesus, né, nem se fala, um garoto, uma joia da base. O Flamengo já vendeu várias joias para o futebol inglês e recentemente vendeu aí o João Gomes, vendeu o Matheus França e agora pode perder mais alguns atletas. A gente tá ligado nessa situação para deixar vocês sempre muito bem informados. Agora vamos falar sobre uma situação, uma informação que vazou envolvendo as negociações que o Flamengo está tendo neste momento pelas renovações de contratos de alguns atletas, que inclusive vem tendo aí dificuldades para poder negociar e renovar contratos dentro do elenco do Flamengo. Contratos principalmente que se encerram no final deste ano, ou seja, no dia 31 de dezembro, como é o caso de Bruno Henrique, como é o caso aí, de Felipe Luiz, entre outros atletas. Isso porque tudo se deu conta por causa das negociações com Gabriel Barbosa. A forma que o Flamengo vem tratando as negociações com Gabigol, mesmo não foi adiante por causa da pedida salarial do jogador, mas o tempo de contrato é absurdamente, e com isso alguns atletas não gostaram. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, ele trouxe a informação que o presidente Rodolfo Landim vem encontrando dificuldades de chegar a um denominador comum com os atletas por causa do vazamento da proposta feita a Gabigol para renovar. O Flamengo teria proposto uma extensão de seu vínculo por mais 5 temporadas, porém esfriou as conversas após o Camisa 10 exigir um aumento substancial de seu salário. Olha só, 5 temporadas. Vale destacar que os vencimentos de Gabriel Barbosa hoje no Flamengo ultrapassa 1,5 milhões de reais mensais, o segundo do Brasil, atrás somente do Palmeiras. Ou seja, o vazamento da proposta ao atacante rubro-negro se tornou a baliza das equipes de empresários para montarem os valores e o tempo de contrato para seus representados, ou seja, para seus atletas, completou aí o jornalista Fabrício Lopes. Até o momento, somente a renovação de Everton Ribeiro é tratada como tranquila, enquanto Rodrigo Caio não vai permanecer para 2024. A de Bruno Henrique, Fabrício Bruno e Felipe Luiz, Landim, Braz e Espíndio terão trabalho para convencimento, meus amigos. Olha só, jogadores não gostaram da forma, como o presidente do Flamengo, a diretoria rubro-negra, chegou e propôs mais 5 temporadas para Gabriel Barbosa. Lembrando que o negócio só travou por causa dos valores salariais. Mas se não fosse, já estava fechado. Com o Bruno Henrique, ofereceram 1 ano de contrato. Com o Bruno Henrique, oferecendo um ano de temporada, sem aumento salarial. O Bruno Henrique travou. O Bruno Henrique fez uma contraproposta, claro. O Bruno Henrique, merecidamente, mais 2 anos e meio aí, 2 anos e meio de contrato, merecidamente, e mais uma valorização salarial, sem sombra de dúvidas. Então assim, o negócio está travado, para todos os lados, mas vazou a informação sobre a proposta do Flamengo a Gabigol, os atletas não gostaram e daí então travaram as negociações e agora a diretoria encontra dificuldades para convencer os atletas. A gente vai seguir focado com tudo porque no final dessa temporada o Flamengo tem 5 atletas com contratos se encerrando. Olha só, são eles: Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Lembrando que Everton Ribeiro e Bruno Henrique, o Flamengo já vem tentando renovar. Felipe Luiz, o Flamengo ainda vai conversar se vai ou não vai continuar com o Felipe Luiz. Já Rodrigo Caio, a tendência é que não permaneça, mas na minha opinião merecia uma nova chance, merecia mais 1 ano de contrato. O Rodrigo Caio não vem ganhando a oportunidade por causa do técnico Jorge Sampaoli. E Davi Luiz do Flamengo vai tentar e ter uma conversa amigável para rescindir o seu contrato de forma amigável
nesse final de ano. Lembrando que o contrato do Davi Luiz, depois da renovação automática, vai até o final de 2024. Então a gente vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem informado. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação envolvendo as renovações de contratos de atletas no nosso Mengão queridão. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Everton Cebolinha. Henrique, Everton Cebolinha de fato vai deixar o Flamengo? Vai retornar para o Grêmio? Vai reforçar o Clube Gaúcho novamente? Olha só, o Vene Casagrande, ele trouxe uma informação atualizada sobre chance de Everton Cebolinha sair do Flamengo na próxima janela de transferências, inclusive retornar para o Grêmio. Jornalista, ele trouxe de onde vem o assunto e fez questão de entregar o que sabe sobre todo o tema envolvendo Everton Cebolinha. Ele falou o seguinte: jornalista de Porto Alegre estão me mandando mensagens sobre a possibilidade de Everton Cebolinha no Grêmio, porque soltaram lá que o jogador tem uma negociação em andamento para retornar ao tricolor gaúcho. Iniciou aí em seu canal no YouTube o Vene Casagrande. E em seguida ele falou o seguinte, olha só nessa parte: o que eu tenho de informação é, não tem nenhuma negociação em andamento. Muito pelo contrário, o Everton Cebolinha não quer sair do Flamengo agora. Ele não deu certo no Flamengo. É uma outra discussão. A gente pode trazer isso aqui outro dia. A opinião, se ainda pode dar certo. O que estou falando é de fato, acrescentou, né, o jornalista Vene Casagrande sobre a situação envolvendo Everton Cebolinha. Lá de Porto Alegre, a informação é que tem uma negociação em andamento. Só que a informação que o Vene Casagrande trouxe, não existe nenhuma negociação. Então assim, fica naquela balança, tem ou não tem, ou acontece ou não acontece. Então a gente vai aguardar realmente para ver o que deve acontecer. E a gente vai trazer tudo atualizado aqui para vocês, beleza? Mas por enquanto, Everton Cebolinha continua no Flamengo. Essa é a informação. Então vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.